Vamos conhecer hoje quais são os 6 pecados contra o Espírito Santo que a igreja nos ensina? Olá, salve Maria, sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Boldrini e quero te convidar a conhecer melhor a nossa fé, muita informação e curiosidades sobre a Igreja de Cristo, né? Já lembrando que se você não é inscrito no canal Rosa Mística Pinhal, se inscreva, compartilhe nosso conteúdo, tá joia? Fique por dentro de tudo que ocorre aqui na paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. Também temos o nosso WhatsApp, que é o 3651 3046. Você pode conversar conosco, mandar a sua sugestão, o seu tema, a sua dúvida, né? Falar com a Secretaria Paroquial também, que é o mesmo telefone. Enfim, também curtir a página do Facebook, facebook.com/Rosa Mística Pinhal. Também estamos por lá. Vocês estão vendo, claro, que eu estou com um cenário novo, né? Estamos renovando, estamos mudando. Durante todo esse tempo eu estive lá em cima no coro fazendo o Nossa Igreja Católica, né, apresentando a igreja, né, a igreja matriz aqui na sua totalidade. Mas mudanças sempre são bem-vindas. Graças a Deus, mudanças sempre são necessárias. E decidimos então descer aqui para a matriz. Estamos aqui no altar. Estou ao lado de Nossa Senhora das Dores, né, com um cenário novo, para que ela possa cada vez mais também abençoar esse nosso programa, abençoar toda a equipe que participa, que trabalha aqui na Rosa Mística Pinhal, abençoar todas as nossas transmissões, abençoar o nosso pároco, né, abençoar também os nossos vigários paroquiais, enfim, abençoar todo o povo de Deus que participa, né, com alegria, e a vocês também que fazem parte desse projeto, que sempre estão conosco aqui, assistindo, mandando suas dúvidas, sugestões, vocês que mandam suas intenções também para a Santa Missa, que Nossa Senhora possa abençoar todos e cada um. E é por isso então que eu escolhi estar aqui ao lado de Maria Santíssima. E tem muita novidade, tem muita coisa nova vindo ainda, tá joia? Tanto para o nosso programa, quanto para a Rosa Mística Pinhal. Então, participe, continue sempre conosco. É uma alegria ter você aqui ao nosso lado, nos acompanhando, incentivando e principalmente rezando por cada um de nós, né? A nossa igreja matriz, ela é muito rica, ela é muito linda, né? Ela tem muitos detalhes, coisas que às vezes passam despercebidas aos nossos olhos. É por isso também que a partir do próximo programa, nós vamos começar uma nova temporada, né, de assuntos e temas aqui, falando sobre os pormenores que a igreja nos apresenta, né? Então, graças a Deus, estamos caminhando na evangelização e contamos, claro, sempre com o apoio e a oração de vocês. Então, dito tudo isso, vamos para o nosso tema de hoje, os pecados contra o Espírito Santo, né? Seguindo ainda um pouco essa nossa linha catequética, falando sobre os pecados contra o Espírito Santo. Falamos já bastante sobre o catecismo, tem muita coisa ainda a ser dita sobre o catecismo que é interessante falar. Tem novidades também no nosso programa, né? Eu já não havia dito, mas tem novidades no nosso programa também. Vamos falar um pouco sobre a Igreja Matriz, falar um pouco sobre o que nós estamos vendo aqui de pinturas, de imagens, né? Tem bastante coisa que serve para nós também como catequese, né? Nós participamos aqui na Igreja Matriz da Santa Missa, mas tem muita coisa que a gente olha e vê que às vezes a gente não entende, né? Ou às vezes não tem aquela explicação necessária para nós podermos estar ambientados, tá? Então, o nosso programa também vai se voltar para esse tema de falar sobre esses pormenores, detalhes aqui na Igreja Matriz do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. Tá joia? Já lembrando também que nós temos nosso WhatsApp, que é o 3651 3046. Mande a sua sugestão, mande o seu tema, né? Aquilo que você
quer dizer para nós. Também é o telefone aqui da secretaria. Temos o nosso Facebook, facebook.com/Rosa Mística Pinhal. E claro, também curta e compartilhe pelo YouTube Rosa Mística Pinhal, né? Continue compartilhando aí, seja missionário na vida dos seus irmãos e das suas irmãs, né? De todos nós, católicos em geral, cristãos que somos, né? Vamos continuar compartilhando temas catequéticos que servem para a formação dos nossos irmãos, tá? Retomando então, mais uma vez, os pecados contra o Espírito Santo. Quais são os pecados contra o Espírito Santo, né? A gente sempre ouve falar muito sobre pecado, o que seria pecado. Pecado a gente já sabe que é aquilo que nos afasta de Deus, né? Há alguns programas atrás eu já falei sobre os pecados mortais e pecados veniais, diferenciei sobre esses tipos de pecado, né? Que os pecados mortais são os pecados que a gente comete contra os 10 mandamentos, mas também existem os pecados contra o Espírito Santo, né? São os pecados que muita gente se pergunta, mas a gente consegue pecar contra o Espírito Santo? Sim, e são 6 pecados, né? Só que, de modo geral, a gente não se dá conta que a gente peca contra o Espírito Santo. E por quê? Porque veja bem que Jesus já sempre nos exorta na Sagrada Escritura sobre as blasfêmias que nós proferimos contra o Espírito Santo. E quando nós blasfemamos contra o Espírito Santo, esse sim é um pecado que não tem perdão. A blasfêmia, o pecado contra o Espírito Santo, é um pecado que não tem perdão. E quem geralmente comete esse pecado, né, são as pessoas de coração endurecido, as pessoas que já não têm mais assim aquele comprometimento com Deus, ou que geralmente nunca tiveram um comprometimento com Deus como Pai, e muito menos com a Santa Igreja. Então, para nós que participamos, para nós que estamos aqui, que vamos à Santa Missa, que estamos participando da catequese, para nós é completamente incomum, né, nós blasfemarmos ou pecarmos contra o Espírito Santo, porque os nossos corações, eles não estão endurecidos, né? Os nossos corações seguem aí, graças a Deus, louvando a Deus, estando junto com a Virgem Maria, e nós seguimos rumo ao reino dos céus. Mas para nós conhecermos os pecados contra o Espírito Santo, são 6, não é? E quem que elencou esses pecados contra o Espírito Santo? Foi justamente um grande teólogo, né, Santo Tomás de Aquino, que elencou para nós esses pecados que nós praticamos contra o Espírito Santo. E o primeiro pecado é desesperar da salvação. O que seria desesperar da salvação? Uma pessoa, quando se desespera da salvação, é uma pessoa que justamente já acha que não tem mais jeito com Deus, né? É uma pessoa que já está longe de Deus e que acha que o seu caso não tem jeito, né? Veja bem, eu sou uma pessoa que já fez tanta ruindade na vida, que já fez tanta coisa pecaminosa. Eu sou uma pessoa que não tem mais jeito, uma pessoa que não tem mais salvação. E isso não é verdade, não é? Quando nós desesperamos a salvação, quando nós tiramos do nosso coração que nós podemos ser salvos, nós justamente estamos colocando o nosso pecado acima de Deus, né? Estamos colocando o nosso coração endurecido acima da misericórdia de Deus. Por isso que é um pecado contra o Espírito Santo. Porque todos nós, bons ou ruins, temos a capacidade de sermos salvos e perdoados por Deus. É por isso que a Igreja nos apresenta o sacramento da penitência, né? Para nós confessarmos os nossos pecados e para que nós possamos estar de acordo novamente com Deus, com nosso coração limpo, para nós estarmos com Deus. Então, desesperar da salvação é um pecado contra o Espírito Santo, achar que você não tem mais jeito. O segundo pecado é justamente o oposto do primeiro, não é? Que é presumir-se salvo já no reino dos céus, não é? Eu sou uma pessoa que
que participo da Santa Missa, sou uma pessoa que reza o terço todo dia, eu sou uma pessoa que ajuda com a caridade em todos os sentidos, ajudo os meus irmãos, sou uma pessoa boa, ajudo, enfim, faço tudo aquilo, então eu tenho certeza que eu vou para o céu, não é? Presumir a sua salvação também é um pecado contra o Espírito Santo, não é? Nem todos nós estaremos salvos. É necessário que nós abracemos a misericórdia de Deus e sejamos humildes em reconhecer que nós somos inúteis, que tudo aquilo que nós fazemos de bondade, de caridade, de participação na Santa Missa, de reza, tudo isso é inútil. A gente tem que ter essa consciência, sermos humildes, que os nossos gestos, sim, podem nos salvar, mas a gente não pode presumir que essa salvação já é iminente. A gente não pode aceitar que nós já estamos no reino dos céus, porque nós somos pessoas boas. Então é necessário que nós tenhamos a humildade. Esse segundo pecado, ele fere a humildade, né? Porque nós já aceitamos essa salvação em nossa vida como certa, né? Que nossa alma vai para Deus, que vai para os céus, e isso não é verdade, tá? A gente tem que trilhar um caminho, e trilhar esse caminho para a misericórdia de Deus, tá? Então esse é o segundo pecado contra o Espírito Santo. Primeiro, a gente desespera da salvação, e o segundo, a gente presume a nossa salvação. O terceiro pecado contra o Espírito Santo é contradizer a verdade conhecida como tal. Não é? O que seria contradizer a verdade conhecida como tal? É quando nós, por exemplo, sabemos o que é verdade. E o que é verdade? A verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele, além de ser a verdade, também é o caminho e a vida. Então, quando nós conhecemos a verdade, nós temos que estar de acordo com essa verdade. Nós temos que amar essa verdade. Veja então que quem pecou contra o Espírito Santo, de acordo com o terceiro pecado, foi justamente Pôncio Pilatos. Quando Jesus se apresenta para ele, não é? E Pilatos pergunta, mas o que é a verdade? E quando Pilatos pergunta isso, dá as costas para Jesus. Veja bem que Jesus se apresentou como verdade. E nós sabemos quem é Jesus e sabemos que Jesus é a verdade em nossa vida. Só que quando nós negamos essa verdade, né, ou as verdades que a igreja nos ensina, né, claro que Cristo sendo a cabeça da igreja, a igreja sendo o seu corpo, tudo que a igreja nos ensina é a verdade. Então nós negamos também a doutrina da igreja. Quando nós negamos tudo isso, nós estamos indo contra o Espírito Santo, porque é Ele que nos indica também o que é verdade. Jesus Cristo sendo a verdade, com certeza toda a doutrina católica que nós conhecemos, que nós professamos, é a verdade. E ir contra essa verdade é um pecado contra o Espírito Santo, tá? O quarto pecado contra o Espírito Santo é ter inveja daquilo que Deus faz aos outros, não é? Eu tenho inveja da graça que Deus, na sua infinita bondade, distribui ao seu bem-querer para as outras pessoas. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. Mas veja que esse pecado, a gente sente no coração que nós justamente temos raiva das graças que Deus distribui para as outras pessoas. Veja bem que se eu sou uma pessoa que sinto uma vocação no meu coração, por exemplo, para o sacerdócio, e não consigo ser padre. Ah, mas o outro fulano lá, ele entrou para o seminário e conseguiu ser padre. Por que eu não consegui? Esse tipo de inveja, né, é uma inveja que nos afasta de Deus e que é um pecado contra o Espírito Santo, porque eu sinto raiva justamente daquela bondade que Deus está tendo para com a outra pessoa, né, sem olhar justamente para as graças que Deus me dá. É justamente eu querer uma graça específica de Deus, mas ter raiva porque Ele distribui para quem Ele quiser. Então é essa inveja
que justamente nos afasta do Espírito Santo, que é um pecado contra a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O quinto pecado, o quinto e o sexto, a gente não precisa assim, de muita explicação, né? Porque eles já estão bem claros para nós. O quinto pecado seria a obstinação em pecar, não é? Eu elenco alguns pecados. Olá, salve Maria, aqui Mário Buldrini. Né? Você sabe quais são os pecados contra o Espírito Santo? E justamente sabia que os pecados contra o Espírito Santo são aqueles pecados que nos tiram a graça de Deus e nos tiram a nossa salvação. Então eu vou continuar. Sabia que os pecados contra o Espírito Santo e eu vou continuar o inferno longe de Deus. Sabe quais são esses pecados? Se você não sabe, pode assistir hoje ao programa. O sexto pecado seria a impenitência final. Aqui, né, na Rosa justamente eu, após morrer a Santa Missa, em pecado, joia? Te aguardo lá. Um abraço, fique com Deus. Eu morrer sem querer que a graça de Deus continue na minha vida. Ou, em outras palavras, seria que eu morra sem a confissão final, né, que eu morra sem a absolvição dos meus pecados, ou que eu morra, né, sem estar em comunhão com Deus. Que morra com esses pecados todos dentro do meu coração. Esses, então, são os 6 pecados contra o Espírito Santo que São Tomás elenca para nós, não é? O desespero da salvação, eu achar que não tem mais salvação, que minha alma não vai mais para o céu, porque eu sou uma pessoa ruim. O segundo pecado seria eu pressupor a minha salvação, eu achar que já estou salvo, mas a verdade é justamente o contrário, né? Eu tenho que lutar muito ainda pela minha salvação, confiar muito na misericórdia de Deus, confessar os meus pecados, para justamente ir para o céu. O terceiro pecado é justamente eu contradizer as verdades conhecidas como tal, as verdades que a igreja me ensina, né, as verdades que é o próprio Cristo, eu contradizer essa verdade. O quarto pecado seria eu ter inveja das mercês que Deus faz para as outras pessoas, ter inveja das graças que Deus distribui para os outros e justamente ter raiva, né, dessas graças e que me leva a ter uma raiva de Deus, né? Isso então me afasta demais de Deus e endurece o meu coração. O quinto pecado é a obstinação no pecado, eu querer continuar pecando mesmo sabendo, né, que eu estou errado, mas na realidade a gente não sabe, né? Quem peca contra o Espírito Santo está com o coração endurecido, já não consegue mais discernir o que é certo e o que é errado, e estar longe de Deus já é uma constante em sua vida. A pessoa não sente mais a graça de Deus. Então essa obstinação no pecado é pecar, estar sempre pecando, né? Ou talvez estar praticando algum pecado de estimação e achar que isso é muito bom e continuar sempre mais pecando. E o sexto pecado seria a impenitência final. Eu estar longe de Deus, né, continuar minha vida toda longe de Deus e eu morrer em pecado mortal, né, com o coração endurecido. Então, o nosso programa hoje foi um pouco, né, diferente. A gente começou uma nova temporada aqui dentro da nossa Igreja Católica e apresentando para vocês, então, um pouco mais de catequese para nós conhecermos a nossa vida. Tem muitos vídeos que falam sobre os pecados contra o Espírito Santo. Aqui eu apresentei uma coisa bem curtinha, bem pequenininha, justamente para nós conhecermos, justamente para nós termos na cabeça que nós podemos pecar contra o Espírito Santo, né? Se o nosso coração chegar a ficar muito endurecido, ficar assim, muito longe de Deus. Mas para nós que estamos aqui dentro da igreja, participamos da Santa Missa, é claro que isso não vai acontecer. É claro que isso vai sempre mais nos levar a uma reflexão se nós estamos pecando ou não contra o Espírito Santo. Se nós tivermos essa reflexão, né, se nós estamos ou não pecando contra o Espírito Santo, é claro que nós não estamos pecando contra o Espírito Santo. Muito bem, então esse foi o nosso programa de hoje, nossa Igreja Católica, não é? Como já disse, nós estamos começando uma nova fase, nós estamos integrando novos temas, novos assuntos, coisa muito interessante tem para vir ainda no nosso programa.
tá joia? E que com as bênçãos de Maria Santíssima nós possamos cada vez mais voltar os nossos corações para Deus, que nós possamos cada vez mais compreender o que a Igreja quer de nós, a nossa missão, a nossa vocação dentro da Igreja Católica, que nós possamos evangelizar os nossos irmãos, né, que possamos sempre mais termos essa coragem e a capacidade de falar de Deus. Que Nossa Senhora possa nos ajudar, que Nossa Senhora possa sempre estar junto conosco. Então, a você que esteve, né, comigo aqui nessa noite, o meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o próximo Nossa Igreja Católica. Até lá, um abraço.